Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais uma aula. Então, vamos gravar para as turmas de sexto ano, roteiro 20, e o assunto que o roteiro traz para esta semana é Mesopotâmia, terra entre rios, né? Então, o que significa Mesopotâmia, né? Quais os povos que são chamados de povos mesopotâmicos? Então, a gente vai entender o que significa Mesopotâmia e os principais povos que viveram nesta região. Então, Mesopotâmia vem do grego e significa terra entre rios, né? Então, essa palavra tem este significado, terra entre rios. Então, era uma região de origem vulcânica, que se localiza lá no Oriente Médio, né? Entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, e hoje esta região é ocupada pelo território do Iraque, em sua grande extensão, né? Então, esta região foi palco do surgimento das primeiras civilizações, né? Ali naqueles vales, a agricultura era cultivada porque a região era fértil e propiciava o cultivo da terra e o desenvolvimento da agricultura, tá? Então, Mesopotâmia, frisando, é uma palavrinha de origem grega, meso, no meio ou entre, e Potâmia, se referindo aos rios Tigre e Eufrates, né, que fertilizavam as terras deste vale, chamado de Mesopotâmia. Muito bem. Então, esta região da Mesopotâmia se desenvolveu numa extensão de terra, uma faixa de terra chamada de crescente fértil, né? Ela possuía um formato de uma lua, né? Uma meia-lua, uma lua quarto crescente, né? Ficava ali na região do Oriente Médio, né? Entre as terras do Egito e as terras do Vale da Mesopotâmia. Era uma região ótima para o desenvolvimento da agricultura, né? E este formato em lua crescente era porque o seu solo, nessa extensão, possuía uma fertilidade que propiciava o desenvolvimento da agricultura. Então, as civilizações ali desenvolveram bastante agricultura. Era uma agricultura de regadio, ou seja, uma agricultura que dependia das enchentes dos rios Nilo, no Egito, Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Muito bom. Então, esta região era uma região onde passavam muitos povos nômades, né? Oriundos de diversas localidades. Então, a terra fértil foi fazer com que esses povos se estabelecessem nessa região, abandonando esse nomadismo e desenvolvendo sociedades sedentárias que vão se fixar na terra para o cultivo da agricultura. Entre estes povos, eu tenho os sumérios, que foram os primeiros a se estabelecer na Mesopotâmia. Depois tem os amoritas, os acádios, os caldeus, os assírios, né? Então, todos esses povos dominaram, no seu devido tempo, faixas de terra da Mesopotâmia. Então, vamos falar dos sumérios. Os sumérios foram os primeiros a habitar a Mesopotâmia, né? Praticamente habitaram a parte sul do território da Mesopotâmia. Esta região foi ocupada a partir de 5.000 anos antes de Cristo, e ali os sumérios vão construir as primeiras cidades que a humanidade tem conhecimento, né? Ur, Uruk, Lagash, são algumas dessas cidades que foram erguidas ali no Vale da Mesopotâmia pelos sumérios, né? Para o desenvolvimento da agricultura, né? Então, estas cidades estavam organizadas numa confederação de cidades-estado, ou seja, eram cidades independentes, umas em relação às outras,
governadas por um chefe religioso e militar chamado Patese. Então, Patese era o rei sacerdote. Era o rei que assumia funções políticas, funções militares e função também de sacerdote, né? Então, este rei controlava os exércitos, controlava o governo e controlava a religião. Então, Patese é um rei sacerdote, né? É ele que fazia a intermediação entre a vontade dos deuses sobre a vontade dos homens, né? Então, este intermediário governava baseando o seu poder na vontade dos deuses. Por isso que nós falamos que o Patese é um rei sacerdote, porque controla o governo, controla os exércitos e controla a religião. Muito bem. Então, os sumérios, eles são conhecidos pelo desenvolvimento de uma escrita chamada escrita cuneiforme. Então, o desenvolvimento da linguagem escrita ela é este resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da tecnologia. Então, essa escrita ela era feita em placas de argila, com auxílio de um estilete, que vai imprimir traços em forma de cunha. Daí o nome da escrita, escrita cuneiforme, escrita feita a partir de um instrumento, um estilete, chamado cunha. E por meio dessa escrita, os sumérios vão registrar a experiência de vida, experiência política, econômica, social, religiosa e cultural. Então, a escrita cuneiforme, ela vai servir como referência de escrita para os outros povos que vão habitar na região da Mesopotâmia. Muito bem. Então, os sumérios, resumindo, eles realizavam obras de irrigação, eles construíam barragens, né, diques e canais de irrigação para melhor aproveitar as águas do rio Nilo, do rio Tigre e Eufrates, né, e para evitar que essas enchentes, né, destruíssem as cidades. Então, a construção de barragens e diques se fazia necessária porque as enchentes eram bastante violentas. Então, eles usavam técnicas da metalurgia do bronze. Então, praticamente, os sumérios estavam na idade do bronze, devido ao uso deste metal na confecção de muitos instrumentos. E eles eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses, deuses ligados às forças da natureza, né? E aqui eu tenho um mapa representando as cidades sumerianas, né? Eles estavam aqui localizados no sul da Mesopotâmia, quando os rios Tigre e Eufrates vão desaguar aqui no Golfo Pérsico, né? Então, esta região aqui, em amarelo, era a região da Suméria, né? E Kish, Nippur, Uruk, Eridu, Ur-Lagash eram as cidades-estados sumerianas, cidades-estados independentes, né? Que vão desenvolver aqui nesta região, controlando as águas dos rios Tigre e Eufrates e desenvolvendo aqui uma rica agricultura. Amoritas, outro povo a se estabelecer na região. Então, com o declínio do império fundado pelo rei Sargão, vai destacar-se na Mesopotâmia um grande império cujo centro administrativo era a cidade da Babilônia, que ficava nas margens do rio Eufrates, né? Então, esses povos amoritas, né, eles vão fundar o primeiro império babilônico, daí também serem chamados de babilônicos, né? Então, esse povo é conhecido também como antigos babilônicos, né? O que os diferencia dos caldeus. Os
Os caldeus fundaram o segundo império babilônico, né? Então, a Babilônia vai existir de novo por meio dos caldeus, né? O soberano que mais vai se destacar entre os babilônios é o rei Hammurabi, né? Que vai governar de 1728 a 1686 a.C., né? E ele vai elaborar um código de leis. Esse código foi chamado Código de Hammurabi. O caráter dessas leis, que constituem o Código de Hammurabi, é um código bastante severo, né? Ele se baseia na lei de Talião, onde a pena é equivalente à falta cometida, daí a expressão olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, a pena praticada é equivalente ao crime cometido. Então, se baseia numa vingança, né, articulada pelo Estado, né? Então, olho por olho, dente por dente, né? Daí será um código bastante severo, né? Que aplicava esta lei de Talião, né? Propondo que a pena seria proporcional ao crime praticado pela pessoa. Daí, olho por olho, dente por dente. A expressão desse código de Hammurabi. Depois, temos os assírios, né? Então, os assírios, povo também de origem semita, né? Os assírios viviam no pastoreio, vão habitar as margens do rio Tigre, e a partir do segundo milênio de Cristo, eles passam a se organizar uma sociedade altamente militar e uma sociedade altamente expansionista. Eles vão expandir as fronteiras do seu domínio lá na região da Mesopotâmia. Então, o exército assírio ele vai ficar notável pela sua crueldade para com os povos dominados, né? E, então, era um povo bastante cruel, né? Para com os povos dominados. E o alistamento para o exército, ele era obrigatório. Então, era uma sociedade bastante militarizada, uma sociedade militarista, que vai buscar se expandir, daí o seu expansionismo na região ser bastante vigoroso, né? Então, eles tinham um exército profissional e uma das suas características era a extrema crueldade para com os povos vencidos e dominados pelos assírios. Caldeus, ou também chamados de neobabilônios, né? Outro povo de origem semita que vai se estabelecer na região da Mesopotâmia, né? E os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios, né? Nabucodonosor foi o soberano mais conhecido dos caldeus, né? E por que ele foi o mais conhecido? Porque era um rei arquiteto, um rei engenheiro, né? Que vai construir os jardins suspensos da Babilônia, vai construir a Torre de Babel, né? Governou por quase 60 anos e após sua morte os persas dominaram um novo império babilônico, né? Então este império dos caldeus praticamente durou 73 anos, quando ele foi incorporado, ou seja, a Mesopotâmia tornou-se uma província do Império Persa, né? Então, os povos da Mesopotâmia perderam a sua autonomia porque a região foi dominada pelo Império Persa, que vai tornar a região da Mesopotâmia uma província deste Império Persa, né? Muito bem. Então, eu tenho que sumérios, babilônios, assírios, né? Caldeus vão dominar esta região da Mesopotâmia, cada um na sua vez, dominando um pedacinho desse vale da Mesopotâmia. E agora é a hora da atividade. Então, leiam o texto do roteiro e, com base no texto do roteiro, respondam às questões a seguir. Qual o significado da palavra Mesopotâmia? Quem era o Patese?
Cite os povos que habitaram a região da Mesopotâmia. Marque um X na alternativa correta. O primeiro código de leis criado na história foi elaborado pelo rei. Qual rei? Rei Sargão, rei Nabucodonosor ou rei Hammurabi? Muito bem. Então, espero ter contribuído para com os senhores neste roteiro 20, turma de sexto ano, que os senhores possam responder satisfatoriamente essa atividade. Muito obrigado pela atenção e espero os senhores no próximo roteiro 21, se Deus quiser. Muito obrigado e até próximo roteiro, se Deus quiser.